Olá, e como é bom voltar a dizer, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 174, são 174 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Depois de uma breve pausa aí, né? Todos sabem o que veio acontecendo e ainda está né, de certo modo acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Fizemos uma breve pausa e agora as coisas estão aos poucos voltando, né, retomando a normalidade. Então estamos aqui hoje para retornar também com as nossas lives, falando um pouco também, né, desse contexto, né, que eu acho que vem muito de encontro com alguns temas que eu venho falando já aqui já há algum tempo, que é a coisa em relação àquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle, né? Então eu acho que tem ficado assim, né, muito claro, principalmente em dias assim, em tempos assim, fica muito claro para nós, né, já entrando já no tema de hoje, fica muito claro para nós que existem muitas coisas que a gente não tem controle nessa vida, né? Principalmente em momentos assim a gente percebe que tem coisas que não estão sob nosso controle, né? Fenômenos da natureza, muitas vezes no nosso dia a dia, como as pessoas reagem em relação àquilo que a gente faz, ou às vezes coisas que a gente fez e já não tem mais como voltar atrás. Muitas coisas, se a gente for pegar aqui, existe uma extensa lista, existe inúmeros casos, inúmeras situações das quais a gente não tem controle em relação a muita coisa, né? Eu diria que a maior parte das coisas a gente de fato não tem controle, né? E cenários assim, situações assim, trazem à tona essa realidade, né? De que muitas coisas a gente não tem controle, né? E aí quando a gente está diante de situações das quais a gente não tem controle, aí entra aquela velha frase, né? Que o que importa não é o que está acontecendo com a gente, mas sim como a gente reage em relação ao que está acontecendo com a gente, né? As respostas que a gente dá em relação a momentos assim, né? Então é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? Quando a gente fala sobre essa questão do não ter controle, a gente está olhando muitas vezes e relacionando isso com aquilo que a gente muitas vezes está buscando, né? Quantas coisas a gente não coloca o nosso foco no dia a dia, quantas coisas a gente não está buscando, querendo ir em direção, e a gente sequer para pensar que às vezes os nossos planos, às vezes o nosso planejamento, ele pode ser frustrado justamente por a gente estar colocando toda a nossa aposta, toda a nossa energia em relação a coisas das quais a gente não tem controle nenhum, né? E aí eu estou dizendo com isso então que a gente deve abandonar os nossos planos, a gente deve abandonar os nossos sonhos, né? Por causa daquela velha frase clichê, né? A vida não está nem aí para o seu planejamento, como dizem por aí. Então, não é isso que eu estou querendo dizer, né? É óbvio que a gente deve ter sonhos, que a gente deve ter objetivos. Eu acredito que isso nos motiva, né? É aquele roteiro, aquele planejamento de onde a gente quer chegar. Muitas vezes é o que nos motiva a caminhar, muitas vezes é o que faz com que a gente assuma responsabilidades, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente passe a fazer isso com um determinado cuidado se a gente não está entregando toda a nossa vida para aquilo que a gente não tem controle e deixando totalmente de lado e esquecido aquilo que a gente tem controle total e que é o que eu chamo de um bem durável, né? Aquilo que fica para sempre, né? Então, fazendo uma relação aqui, né? Vocês acreditam que nesse momento, por exemplo, de catástrofe que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, né? Existiram a cidade praticamente se dividiu, né? As pessoas que precisam de ajuda, que ficaram desabrigadas, e a outra parte da cidade que estava lá se voluntariando, colaborando de algum modo, né? Seja financeiramente, seja através de mão de obra, seja através de divulgação, seja através de uma oração, as pessoas se voluntariando ali para poder também ajudar as pessoas que precisam, né? Então, nesse momento, assim, independente do contexto, independente do cenário que a gente se encontra, né? Existem características, existem virtudes ali presentes de pessoas que puderam colocar isso à prova nesse momento, que são coisas realmente que estão totalmente sob nosso controle, né?
Então, vou citar um exemplo, a própria generosidade, né? O ato de poder ter caridade, né? No fim das contas, né? Dito de outro modo, o amor que a gente pode sentir pelo próximo, né? Isso é uma coisa que é uma característica que eu digo que está totalmente sob o nosso controle e que num momento assim, independente do cenário que tu está vivendo, tu pode praticar, tu pode colocar em prática, tu pode trazer à tona para a realidade, né? Agora eu te pergunto, quantas pessoas muitas vezes falam, né, que estão buscando isso, né? Isso não é uma coisa que também vem de fábrica, né? Tu pode ter todos os bens extrínsecos do mundo, ou tu pode não ter nenhum bem extrínseco e tu ser um puta de um egoísta, tu não ser nada caridoso, tu pensar somente no teu próprio umbigo, né? E com certeza a gente vê esse tipo de situação também em cenários assim, né? São coisas que acho que já não surpreendem mais a gente, né? Mas coisas, né? Exemplo como pessoas que estavam recebendo doações de água e vendendo, né? Para poder pegar o dinheiro para si mesmo, né? Então, esse tipo de momento ele só expõe aquilo que já é no nosso dia a dia, né? E aí entra essa questão que eu estava falando sobre as coisas que a gente controla e sobre as coisas que a gente não controla. E existe esse lado do qual a gente tem um controle total, que é a busca pelas nossas virtudes, né? Porque no fim das contas os bens extrínsecos, né, que a gente não tem controle, ainda a gente não tendo controle, uma hora ou outra eles não vão mais ser nossos, né? Então são todos passageiros, né? Aquela coisa, né, do acumular tesouros na terra, né? Que eu volto a dizer, é bom nós termos os nossos objetivos, é bom a gente ter os nossos sonhos, ainda que eles sejam também materiais, né? Até porque também quando a gente também realiza, né, feitos materiais, a gente tem mais condições ainda de ser mais generoso e de ajudar. Agora, a pessoa que de fato ela é generosa, de fato ela é caridosa, de fato ela é honrada, que ela tem já no dia a dia, não somente quando isso acontece, essa predisposição de ajudar quem necessita, de trabalhar bem, ela é uma pessoa que está focada em algo que ela tem controle, né? E aí, para isso, esse tipo de virtude, esse tipo de recurso, ele vai ser importantíssimo em qualquer momento que a gente vive, né? Porque isso está totalmente ao nosso controle. Aí entra aquela história de o que a gente faz com aquilo que foi feito da gente, o que a gente faz com aquilo que a gente de fato não tem controle, né? Então, para isso, a gente precisa voltar a nossa vida a se dedicar a buscar essas virtudes, a buscar isso que realmente está sob o nosso controle no nosso dia a dia, né? Em ser uma pessoa honrada, em falar a verdade, em ser uma pessoa generosa, em ser uma pessoa caridosa, em ser uma pessoa fiel àquilo que a gente promete, em ser uma pessoa que deixa de ser, de certo modo, um egoísta, deixa de ser preguiçoso, deixa de se entregar a certos vícios, né? Então, eu acredito muito que esse momento, esse cenário, esse contexto, ele expõe muito aquilo que está dentro da gente, independente do cenário que tu esteja passando, independente se tu é a pessoa que ficou ali, que teve algum tipo de prejuízo financeiro, algum tipo de prejuízo material, ou se tu é aquela pessoa que também não foi afetada. Esse momento é o momento que expõe ao máximo as virtudes que a gente consegue edificar, que é aquilo que de fato a gente tem o controle total, aquela rédea que a gente tem na mão no nosso dia a dia, né? Então, nesse momento fica muito exposto e fica muito explícito isso, né? O quanto é importantíssimo a gente buscar esse desenvolvimento, porque ele serve para todas as horas, ele serve para todos os momentos que a gente estiver vivendo na nossa vida, né? Então, nessa hora, eu volto a dizer, equivale àquela velha máxima, né? Que não é o que acontece com a gente, mas sim o que a gente faz com o que acontece com a gente. E a gente só consegue desenvolver esses recursos quando a gente de fato foca naquilo que está no nosso controle, no nosso dia a dia, né? Que é edificar essas virtudes, né? Então, eu vou contar aqui rapidão aqui uma metáfora, né? Que para ilustrar um pouco mais isso, sobre essas buscas incessantes. Grande Tiagão na área, grande presença, obrigado pela presença aí. Tiago também trabalha com desenvolvimento pessoal, sabe bastante sobre isso que eu estou falando. Então, existe uma metáfora que eu gosto bastante, que ilustra um pouco dessa nossa busca incessante, né, por coisas que não estão sob nosso controle, né, que é uma metáfora oriental, que conta a história de um homem que trabalhava como quebrador de pedras, né? Ele quebrava rochas ali com uma máquina ali lá no Oriente.
E aí ele todos os dias ia lá fazer aquele trabalho dele ali, mas ele estava sempre descontente, sempre achando que a vida dele não tinha nenhum sentido. E ele olhava para as outras coisas e desejava ser outras coisas da vida, né? Aí um belo dia, não se sabe muito bem como isso aconteceu, mas apareceu meio que um gênio da lâmpada, né? Dizendo ali para ele que ele ia poder ser o que ele quisesse da vida, né? Aí ele estava lá quebrando as pedras dele, lá quebrando as rochas, trabalhando ali naquele trabalho que ia dando acesso a outras vias da cidade. E aí ele viu passando uma espécie de veículo lá e tinha alguém dentro e as pessoas todas na volta venerando aquele carro, venerando aquela pessoa, aquele veículo. E aí ele foi ver, aquele lá era o príncipe da cidade. E aí ele teve naquele momento a ideia, né? Poxa, se eu fosse aquele príncipe lá, eu ia ser de fato feliz, eu ia ter de fato uma vida feliz. Aí o gênio da lâmpada que estava ali à disposição dele falou, pois bem, então se é isso o seu desejo, você será um príncipe da cidade. E aí, como num passe de mágica, ele virou ali o príncipe da cidade. E aí, no outro dia, ele já estava ali sendo carregado ali, né, sendo transportado no seu veículo, aquelas pessoas na sua volta. Só que daqui a pouco, num instante, quando viu aquelas pessoas, avistaram um outro veículo e saíram correndo, deixaram aquele veículo do príncipe totalmente solitário e foram em direção a um outro veículo, né? Ele foi ver, mas quem é aquela pessoa? Aí ele foi ver, era o rei da cidade. Aí ele novamente voltou a ficar descontente e falou, não, mas eu queria mesmo era ser o rei da cidade. Se eu fosse o rei da cidade, eu ia ser de fato uma pessoa feliz. E aí o gênio da lâmpada que estava ali à disposição dele, como num passe de mágica, não, então tá bom, você quer ser o rei da cidade, então agora você vai ser o rei da cidade. Transformou aquele príncipe no rei da cidade. Ah, agora eu vou ser uma pessoa feliz. No dia seguinte estava lá aquela multidão lá em direção ao carro lá do rei da cidade, venerando ele, né? Aquela fama toda. Só que daqui a pouco desceu um sol causticante ali que ninguém conseguia ficar debaixo. Aí todo mundo teve que sair correndo para debaixo da sombra para poder fugir do sol ali por causa do calor. E aí o veículo ali do rei ficou simplesmente abandonado, né? Porque o sol conseguiu movimentar as pessoas. Aí naquele momento o rei foi um pouco mais, aquele homem, né, foi um pouco mais ousado. Ah, mas ser rei não é tão legal assim. Legal seria se eu fosse o sol, né? Porque olha só, o sol é que movimenta as pessoas, ele que está no comando, né? E aí o gênio da lâmpada, pois bem, se é isso que você quer, então tá bom, vou transformar você no sol, agora você vai ser o sol, você vai ser poderoso. E aí ele, poxa, agora eu sou o sol, agora eu sou poderoso. Só que aí, depois do verão, vem, né, ali a parte do outono e aí começaram as chuvas e aí o sol ficou sumido. E aí começou a imperar a chuva, né? E aí aquele homem ficou triste novamente. Ah, mas o sol ele não fica o tempo todo, ele só fica durante uma parte do ano. Poxa, eu queria mesmo agora ser a chuva, né? A chuva que tem um grande poder nesse momento, né? Então tá bom, o gênio da lâmpada foi lá, transformou ele em chuva. Depois da chuva teve um dia que ele viu o vento vir, né? E o vento mandava a chuva para um lado e para o outro. Nossa, mas esse vento mesmo que é poderoso, né? Porque ele faz aquilo que quiser comigo, eu não tenho muito controle, né? O vento que me controla, né? Porque ele me joga para lá e para cá. Eu queria mesmo ser o vento, eu não quero mais ser a chuva. E aí vai lá o gênio da lâmpada de novo e faz ele virar o vento, né? Aí daqui a pouco ele sendo o vento, quando vê, ele tá lá mandando as coisas tudo para um lado e para o outro, né? Transformando toda a cidade. Só que daqui a pouco ele se depara, o vento se depara batendo numa rocha, né? E aí ele via que aquela rocha era imóvel, né? Porque o vento ele tinha toda a força, mas ele não conseguia mover aquela rocha. E aí naquele momento esse homem pensou, poxa, mas eu queria mesmo ser essa rocha, né? Que eu tenho vento aqui, eu consigo, né, realmente fazer força em muitas coisas, mas com essa rocha eu não posso. Essa rocha é verdadeiramente poderosa, eu quero ser essa rocha. Aí o gênio da lâmpada foi lá e então tá bom, agora você vai ser a rocha. E aí quando ele finalmente achou que agora eu cheguei no ponto máximo, agora eu cheguei no ápice, agora eu sou a rocha, agora ninguém pode comigo. Aí daqui a pouco passaram-se alguns instantes, ele começou a sentir uma certa tremedeira, né? A terra trepidando. E aí ele olhou para baixo, a rocha estava sendo destruída, sabe por quem? Quem que estava lá embaixo destruindo a rocha, né? Quem que estava com aquele poder? O homenzinho quebrador de pedras estava lá embaixo, aquele que ele era lá no começo, estava destruindo aquilo que ele achava de mais poderoso, né? E óbvio, dizem por aí que as metáforas não se explicam, né? Mas isso ilustra um pouco essa nossa busca incessante, muitas vezes, por ser, né, algo que não está no nosso controle, né? Por querer ser, né, ter sempre uma posição de destaque simplesmente por uma vaidade, né?
E esses momentos, né, que a gente está passando, esses momentos que aconteceram agora, mostram que a gente de fato não tem controle sobre a maioria das coisas, principalmente sobre essas vaidades às vezes, né? Então, nesse sentido, né, assim como essa busca desse homem da história, né, que eu estava contando agora, né, o intuito, né, o chamado dessa live, né, para que a gente possa observar de fato aquilo que a gente tem controle e aquilo de fato que é durável, não somente aquilo que a gente tem controle, mas aquilo de fato que vai fazer a diferença na eternidade, aquilo que a gente, mesmo depois quando for embora, vai poder ficar aqui de certa forma para as outras pessoas, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje, né, estão durante esse cenário fazendo coisas incríveis, né, se doando, seja através de mão de obra, seja financeiramente, seja através de uma oração, seja através da disposição do seu tempo, certamente essas pessoas vão ficar marcadas no coração de tantas outras pessoas que receberam essas ajudas, né? Então, só é possível fazer isso quando a gente coloca o nosso coração em edificar virtudes, coisas que são duráveis, coisas que são para sempre, né? O sujeito generoso, o sujeito que tem caridade, o sujeito que trabalha bem, o sujeito que serve, né? Que ajuda quem necessita, né? Desde os seus familiares até as outras pessoas e que pode fazer, que tem a possibilidade de fazer isso durante uma vida inteira, não somente quando isso acontece, é aquele sujeito que dá resposta nos momentos difíceis da vida. É aquele sujeito que está em prontidão para entregar, para colocar o seu coração na mesa em relação àquilo que verdadeiramente importa. Então essa live de retorno é um chamado para isso, para que a gente possa concentrar os nossos esforços em se tornar realmente seres humanos que edificam essas virtudes, para que nos momentos em que a vida nos chama, no momento em que a vida chama, que a vida precisa da gente, que os nossos irmãos, em que as pessoas mais próximas, que as pessoas mais distantes precisam realmente do nosso apoio, a gente tenha o que entregar, porque a gente realmente é humano, a gente não está em busca de somente vaidadezinhas que vão embora, das quais a gente muitas vezes se torna refém, fazendo aquela velha frase que eu falo do Rubem Alves, né? O construtor de altares na beira de abismos, né? A gente está o tempo todo muitas vezes buscando construir altares e não percebe que eles estão à beira de abismos, que eles vão embora com o próximo vento, né? Então que a gente de fato construa altares internos, interiores. Essa é a verdadeira rocha que jamais será destruída e que vai deixar marcas positivas para sempre. Tá bom, pessoal? Desculpa não ter avisado, a live foi hoje meio de surpresa, num horário meio assim bagunçado, mas a partir de amanhã a gente reorganiza novamente. E aí a gente está voltando aí para as rotinas e esperamos estar aqui novamente todas as manhãs para falar um pouco mais de desenvolvimento pessoal, tá bom? Espero que tenham curtido, compartilhem a live com mais pessoas, comentem e estaremos juntos amanhã novamente aqui, se Deus quiser, para a nossa live número 175, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.